Metade dos adultos com mais de 50 anos já tem glicemia alterada, pré-diabetes ou diabetes, e muitos nem desconfiam. Você pode ser um deles sem saber. O problema é silencioso. Enquanto você sente apenas sede, cansaço ou mudanças de humor, seu corpo já está sofrendo danos profundos. Rins, olhos, coração, cérebro, tudo vai sendo afetado aos poucos. E quando os sintomas se tornam óbvios, muitas vezes já é tarde para evitar as consequências mais graves. Como especialista na área de endocrinologia há mais de 30 anos, acompanhei milhares de pacientes que poderiam ter evitado complicações se tivessem reconhecido os sinais mais cedo. Mas a boa notícia é que, com o conhecimento certo e mudanças simples no seu dia a dia, é possível evitar as consequências do diabetes ou até reverter seus efeitos iniciais, de forma totalmente natural. Neste vídeo, vou te explicar de forma clara os 5 sinais mais ignorados que indicam que sua glicemia está fora de controle, o que eles significam e quais atitudes práticas você pode tomar agora mesmo para proteger sua saúde. E no final, vou te revelar um erro comum que até médicos cometem e que pode estar sabotando seu tratamento, mesmo que você tome o remédio mais famoso contra o diabetes. Prepare-se. Você vai entender o que o seu corpo está tentando te avisar. Vamos começar? Sinal número 1. Sede excessiva e urinar com frequência. Um dos primeiros sinais de que algo está errado com sua glicemia é a sede constante, aquela sensação de boca seca que parece nunca passar. Mesmo bebendo bastante água, junto com ela, vem a vontade frequente de urinar, inclusive durante a madrugada. Isso acontece porque, quando o nível de glicose no sangue ultrapassa certos valores, geralmente acima de 180 mg/dl, os rins não conseguem mais reter todo esse açúcar. Como mecanismo de defesa, o corpo começa a eliminar o excesso de glicose pela urina, mas o açúcar, por sua natureza, puxa a água junto com ele. Resultado: você urina muito mais e perde líquidos em excesso. O corpo se desidrata rapidamente e o cérebro envia o sinal de sede intensa para tentar compensar. O problema é que esse ciclo vicioso, beber, urinar, desidratar, se repete o dia inteiro. E muitas vezes, a pessoa acredita que está apenas tomando mais água, quando, na verdade, seu corpo está lutando para lidar com o excesso de açúcar no sangue. Se você sente sede o tempo todo e vai ao banheiro várias vezes por dia, ou acorda à noite para urinar, esse é um sinal de alerta importante. Não o ignore. Pode ser o seu corpo pedindo socorro silenciosamente. Sinal número 2. Mudanças repentinas de humor. Você já notou alguém que está calmo e sorridente e de repente fica irritado, ansioso ou até agressivo sem motivo aparente? Ou talvez isso esteja acontecendo com você. Alterações bruscas de humor são sinais frequentes e pouco reconhecidos de que o açúcar no sangue está instável. Quando a glicemia sobe muito rápido e depois cai de forma repentina, o cérebro sofre, e como ele depende diretamente da glicose para funcionar bem, essas oscilações afetam seu equilíbrio emocional. É comum que pacientes com pré-diabetes ou diabetes mal controlada passem por esses altos e baixos. Acordam bem e, em poucas horas, sentem ansiedade, impaciência ou tristeza sem explicação. Muitas vezes, isso é confundido com estresse, temperamento forte ou o jeito de ser. Mas a causa pode estar no sangue e não no comportamento. Já atendi diversos pacientes que diziam: "Eu achava que era só meu jeito, mas depois que controlei o açúcar, minha irritação sumiu." Essas oscilações não são normais. E quanto mais frequentes, maiores os danos ao sistema nervoso e ao convívio social. Observar essas mudanças pode ser o primeiro passo para buscar ajuda e prevenir algo mais sério. Se o seu humor anda como uma montanha-russa, talvez seja a hora de verificar como está sua glicemia. Sinal número 3. Fome constante e falta de saciedade. Você acabou de comer e, pouco tempo depois, já sente fome novamente? Ou tem aquela sensação de que nunca está completamente satisfeito, mesmo após uma refeição completa? Esse é um sinal clássico de que o seu corpo está com dificuldade para reconhecer quando está alimentado.
e isso pode estar diretamente relacionado à glicemia descontrolada. Quando há excesso de glicose circulando no sangue por muito tempo, o organismo entra em um estado de inflamação crônica. Isso afeta a ação de um hormônio chamado leptina, responsável por enviar ao cérebro a mensagem de que já comemos o suficiente. O resultado? O cérebro não recebe esse aviso e continua pedindo mais comida. É por isso que muitos pacientes com pré-diabetes ou diabetes relatam fome constante, vontade de beliscar a todo momento e até sensação de ansiedade se ficam muito tempo sem comer. Além disso, essas pessoas costumam ter picos de glicose seguidos de quedas rápidas, o que aumenta ainda mais a sensação de fome. Não se trata de falta de força de vontade, trata-se de um desequilíbrio interno que pode e deve ser corrigido com hábitos adequados. Se você sente que está comendo mais do que o normal e, mesmo assim, não se sente satisfeito, preste atenção. Seu corpo pode estar tentando te avisar que há algo errado. Sinal número 4. Desejos frequentes e compulsão alimentar. Sente aquela vontade incontrolável de comer um doce no meio da tarde? Ou já se viu abrindo a geladeira várias vezes ao dia, procurando algo para beliscar, mesmo sem estar com fome de verdade? Esses desejos constantes, especialmente por alimentos ricos em açúcar e carboidratos, podem ser mais do que simples gula. Eles indicam que seu organismo está enfrentando um desequilíbrio nos níveis de açúcar no sangue. Quando a glicemia permanece alta por muito tempo, o corpo libera quantidades excessivas de insulina para tentar controlar essa glicose. Com o tempo, porém, o corpo se torna resistente à ação da insulina. Esse fenômeno, chamado de resistência à insulina, provoca oscilações bruscas no açúcar do sangue. Quando a glicose cai rapidamente após um pico, o cérebro interpreta isso como uma emergência e envia sinais de fome urgente, geralmente por alimentos doces, que ofereçam energia rápida. Assim, forma-se um ciclo vicioso. Você sente desejo, come algo doce, o açúcar sobe, depois despenca, e logo o desejo volta. Esse padrão se repete várias vezes ao dia, levando à compulsão alimentar, ao ganho de peso e, muitas vezes, à progressão do quadro para pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Se você sente que perdeu o controle sobre sua alimentação e vive lutando contra desejos intensos, saiba que o problema pode não estar apenas na sua força de vontade, mas sim no seu metabolismo, e ele precisa de atenção. Sinal número 5. Cansaço crônico e falta de energia. Acordar já cansado, sentir-se esgotado mesmo após uma boa noite de sono, ou não ter ânimo para atividades simples do dia a dia não é normal e pode ser um forte indicativo de que sua glicemia está fora de controle. Esse tipo de fadiga constante, que parece não ter explicação, é um sintoma clássico de instabilidade nos níveis de açúcar no sangue. Quando há excesso de glicose circulando, mas as células do corpo não conseguem utilizá-la adequadamente, como acontece na resistência à insulina, o resultado é paradoxal. Há energia no sangue, mas ela não chega às células. É como ter um tanque cheio, mas com o motor desligado. O corpo, então, passa a operar em modo de economia, gerando sensação de fraqueza, desânimo e lentidão física e mental. Além disso, pessoas com glicemia alta tendem a acordar várias vezes à noite para urinar, o que prejudica a qualidade do sono e agrava ainda mais a sensação de exaustão. Essa falta de descanso reparador afeta a concentração, o humor e a capacidade de enfrentar tarefas rotineiras. Muitos pacientes acreditam que estão apenas envelhecendo ou vivendo um período estressante. Mas, na verdade, é o metabolismo que está sobrecarregado. Se o cansaço faz parte da sua rotina e parece não ter fim, considere investigar sua glicemia. O corpo avisa e a fadiga pode ser um grito silencioso por ajuda. Ignorar os sinais do corpo pode custar caro. Quando o diabetes não é diagnosticado ou controlado a tempo, as consequências podem ser devastadoras e, infelizmente, irreversíveis em muitos casos. Ao longo dos anos como endocrinologista, vi pacientes que chegaram ao consultório apenas quando já apresentavam complicações sérias, que poderiam ter sido evitadas com um simples exame de sangue e pequenas mudanças de hábito.
Você sabia, por exemplo, que o diabetes é a principal causa de cegueira adquirida no mundo? A glicose elevada danifica os pequenos vasos sanguíneos da retina, levando à perda progressiva da visão. Nos rins, o mesmo processo acontece, até que eles deixam de funcionar e a diálise se torna inevitável. No coração, o açúcar favorece inflamações e obstruções nas artérias, aumentando drasticamente o risco de infarto e AVC. Outra consequência assustadora são as amputações. Feridas que não cicatrizam, infecções persistentes e baixa imunidade criam o cenário perfeito para complicações graves nos membros inferiores. Muitas vezes, a única saída é remover o membro afetado. É doloroso dizer isso, mas o diabetes pode destruir sua qualidade de vida em silêncio. E o mais chocante, tudo isso costuma começar com sinais pequenos, como sede, cansaço ou fome fora do comum. Por isso, reconhecer esses sintomas e agir cedo faz toda a diferença. Controlar o açúcar no sangue não é apenas uma questão de bem-estar, é uma questão de sobrevivência. Ao contrário do que muitos pensam, viver com diabetes tipo 2 ou mesmo com pré-diabetes não significa estar condenado a medicamentos para sempre. Embora os remédios tenham seu papel, a base do controle e até da reversão da doença está no que você faz todos os dias. Após décadas acompanhando pacientes, posso afirmar com segurança: os hábitos têm mais poder do que qualquer prescrição. E tudo começa com 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a prioridade à saúde. Pode parecer óbvio, mas muita gente só se preocupa com o corpo quando ele já está gritando por socorro. Não espere por um diagnóstico para mudar. Reserve tempo, energia e atenção para cuidar de você agora. Seu trabalho, seus projetos e sua família só têm sentido se você estiver bem para aproveitá-los. O segundo pilar é o movimento. A atividade física não precisa ser intensa nem complicada. Caminhar, subir escadas, pedalar, nadar ou até dançar já são o suficiente para ativar os músculos, e músculos ativos são grandes aliados no controle da glicose. Eles absorvem açúcar do sangue sem depender tanto da insulina, o que ajuda a estabilizar os níveis de forma natural. O terceiro pilar é a alimentação anti-inflamatória. Troque refrigerantes e sucos artificiais por água com limão, chá verde ou café puro. Inclua alimentos que regulam o açúcar, como vegetais, proteínas magras, gorduras boas, como azeite de oliva, e especiarias como cúrcuma e canela. Evite farinhas refinadas, doces industrializados e óleos vegetais inflamatórios. Como bônus, lembre-se de se hidratar bem, cerca de 30 ml de água por quilo de peso corporal, e dormir com qualidade. Esses hábitos simples, se mantidos de forma consistente, têm o poder de transformar sua saúde, controlar o diabetes e devolver sua energia de viver. Não subestime o poder do básico. Entre os medicamentos mais conhecidos no tratamento do diabetes tipo 2, a metformina é, sem dúvida, um dos mais utilizados. Por isso é comum que, ao receber o diagnóstico, o paciente saia da consulta com uma receita desse remédio em mãos. Mas surge a dúvida: será que a metformina realmente funciona? E mais importante, ela resolve o problema? A resposta é: sim. A metformina pode ser extremamente útil. Ela atua melhorando a sensibilidade à insulina e reduzindo a produção de glicose pelo fígado, ajudando a baixar os níveis de açúcar no sangue. Em muitos casos, é indicada não só para diabéticos, mas também para pessoas com pré-diabetes, como forma de prevenção. No entanto, é fundamental entender que a metformina não é uma solução mágica. Tomar o comprimido e continuar com uma rotina sedentária, alimentação desregrada e noites mal dormidas dificilmente trará resultados significativos. O remédio deve ser um aliado e não o único pilar do tratamento. Também é importante esclarecer que, apesar de algumas pessoas relatarem efeitos colaterais leves, como desconforto gastrointestinal, a metformina é considerada segura e eficaz quando usada corretamente, com acompanhamento médico. Já atendi pacientes que, ao lado de mudanças no estilo de vida, conseguiram reduzir as doses ou até suspender o uso da medicação com segurança.
O segredo está no equilíbrio. A metformina pode ser uma ferramenta poderosa, mas é a sua atitude diária que determina o sucesso do tratamento. Agora que você conhece os 5 sinais mais ignorados de açúcar alto no sangue, entende como o diabetes pode evoluir silenciosamente e quais hábitos têm o poder de mudar esse destino. É hora de agir. A boa notícia é que nunca é tarde demais para começar, e pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Se você se identificou com um ou mais desses sinais, não espere o quadro se agravar. Procure um profissional de saúde, faça um exame simples de sangue e inicie uma jornada de autocuidado. A prevenção ainda é o melhor tratamento. Lembre-se, você não precisa esperar por um susto para priorizar sua saúde. Quanto antes você entender e responder aos sinais do seu corpo, maiores são as chances de evitar complicações sérias e viver com mais qualidade de vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que você ama. Pode ser exatamente o alerta que essa pessoa precisa para mudar sua realidade. O seu corpo está falando. Agora, cabe a você escutar e escolher reagir. Sua saúde é o projeto mais importante da sua vida. Cuide dela com consciência, com ação e com constância. O primeiro passo começa agora.